Então, pessoal, sejam bem-vindos ao treinamento de Windows 7, preparatório para o exame 70680. Eu vou ser o instrutor de vocês nesse treinamento. Meu e-mail para contato é carlosfinetti@cooperate.com.br. Fiquem à vontade para entrar em contato em caso de dúvidas sobre o treinamento. Sou autor e fundador do blog Cooperate, onde vocês poderão encontrar meus artigos, vídeos sobre tecnologias e afins. Sou certificado como MCT, é uma certificação dada a instrutores Microsoft. E entre outros produtos que eu sou certificado estão Windows Server, Exchange e Windows 7. Vamos começar o treinamento conhecendo os requisitos para a instalação do Windows 7. Para instalar o Windows 7, você precisa de uma CPU com 1 GHz ou mais, quantidade de 1 GB de RAM para 32 bits, 2 GB para 64 bits. Placa gráfica compatível com a Aero. Placa de vídeo com, no mínimo, 128 MB. 16 GB de espaço livre para 32 bits ou 20 GB para a versão 64 bits. E uma unidade de DVD. O Windows 7 foi disponibilizado em 5 edições, indo da Basic, a versão mais limitada, passando pela Home Premium, Professional, Enterprise e Ultimate, que são as versões que possuem todos os recursos fornecidos pelo Windows 7. Uma dúvida comum quando falamos entre edições do Windows 7 está na diferença do Enterprise para a versão Ultimate. Bem, ambas possuem os mesmos recursos, porém, o que diferencia é que a Enterprise inclui ativação de volume e só está disponível para clientes que tenham o contrato Microsoft Software Assurance. No link que disponibilizei, você poderá visualizar um comparativo entre as edições do Windows 7. Esse link também poderá ser acessado na área do aluno. Cenários de implantação. O primeiro cenário que eu vou discutir é a instalação limpa. A instalação limpa é instalação em uma nova partição ou disco. Esse é o método mais utilizado para instalação. Acredito que todos já estejam acostumados a utilizá-lo. Esse método não irá aproveitar qualquer informação contida na partição. É o que vulgarmente chamamos de instalação do zero. Atualização. Substitui versões anteriores do Windows 7, preservando dados e programas instalados. Migração. Arquivos e configurações de sistemas anteriores serão movidos para o Windows 7. Nesse cenário de migração, para ficar mais fácil de entender, pense na troca de seu antigo computador por um novo com o Windows 7, onde os dados serão migrados do antigo para o novo. Até aí, pessoal, alguma dúvida?
Ok, então vamos seguir. Neste slide, temos um comparativo entre atualização e migração. É muito importante que vocês compreendam esses dois cenários, pois questões envolvendo atualização e migração costumam cair muito na prova. No primeiro ponto a ser analisado será a reinstalação de aplicativos. Na atualização, isso não é necessário, pois a atualização mantém os softwares instalados, o que não é possível em uma migração. O segundo ponto faz referência à quantidade de espaço para armazenamento adicional. A migração obrigatoriamente precisa de mais espaço para armazenar o backup do antigo sistema. Porém, uma prática recomendada é de sempre fazer backups. Tá ok? Na atualização não requer espaço de armazenamento e na migração requer mais espaço de armazenamento devido ao backup dessas informações. O terceiro item é a substituição de hardware. Em atualização, geralmente, não é necessário salvar não requer substituição de hardware. Por exemplo, quando você atualiza um computador para o Windows 7, você está mantendo esse mesmo hardware, salvo em casos de incompatibilidade. Eu tenho uma placa de som que não é compatível com o Windows 7. Então, aí sim existe um cenário onde eu vou substituir esse hardware. Já no caso da migração, eu tenho que substituir todo o hardware existente. E por último, qual ambiente devo usar esses métodos? Imagine ter que reinstalar todos os aplicativos de um computador do financeiro. Aqueles softwares de banco, os certificados digitais. Se o sistema estiver ok, o melhor será fazer a atualização. Caso contrário, a migração será uma boa opção, até mesmo por questões de padronização. Ainda falando sobre atualização, vamos conhecer os sistemas que poderão ser atualizados para o Windows 7. O Windows 95, 98, ME, NT4 e 2000, somente instalação limpa. Claro, você também deve levar em conta que um computador que tivesse um desses sistemas operacionais instalados provavelmente não terá os requisitos de hardware para a instalação do Windows. No XP e Vista RTM, você poderá utilizar a instalação limpa ou migração. E, finalmente, no Vista SP1 e SP2, você poderá utilizar, além da migração e instalação limpa, a atualização, que, como já comentado, mantém arquivos, configurações e programas instalados. Ponto importante no exame. Você só pode atualizar da versão 32 bits, para a versão 32 bits e 64 para 64. Nunca o oposto, 32 para 64 e vice-versa. Ok?
lembre-se disso, que isso é garantia de alguns pontinhos na prova. Existem alguns critérios para atualizar o Windows Vista para o Windows 7. Como, por exemplo, nem todas as edições do Vista podem ser atualizadas para por exemplo, para o Windows Professional. Somente o Vista Business poderá ser atualizado para o Windows 7 Professional. Se você precisa atualizar o Vista Home Basic e o Vista Home Premium, somente para a versão Home Premium do Windows 7 ou versão Ultimate. Qualquer versão do Windows Vista pode ser atualizada para o Windows 7 Ultimate. Tá ok? Até aí, dúvidas? Vamos dar início ao nosso laboratório prático, instalando o Windows 7. Para iniciar a instalação, você vai colocar o CD no driver. É importante que você inicie o computador a partir do CD, clicando na mensagem Então vamos lá, pessoal. Essa é a nossa tela inicial de instalação do Windows 7, onde você pode selecionar o idioma, formato de hora e moeda, teclado ou método de entrada. No caso dos teclados nacionais, você pode escolher a BNT ou a BNT2, que é o teclado que possui o cedilha. No meu caso, eu estou usando um teclado Estados Unidos Internacional. Vocês devem utilizar o teclado mais adequado e clicar em avançar. Clique em instalar agora. Aguarde, a instalação está sendo iniciada. Nessa tela, temos o contrato de licença. Marque aceito os termos e clique em avançar. Que tipo de instalação você deseja? Uma atualização ou uma instalação personalizada? Vamos escolher a opção personalizada. Escolheríamos a atualização caso tivesse um Windows Vista e ele fosse atualizado para o Windows 7, ok? Exclua quaisquer partições que vocês possuam no disco, tá ok? Clicando em excluir. No meu caso aqui eu não tenho nenhuma partição. Vou clicar em novo. Pessoal, eu falei sobre partição.
O que vocês entendem por partição? O que é uma partição para vocês? Por que eu preciso particionar um disco? Alguém saberia responder essa pergunta? O Daniel disse dual boot. Boa. Eu posso configurar uma dupla inicialização no meu sistema. Posso colocar, por exemplo, uma partição com Windows 7 e uma partição com 2008. O que mais? Tenho certeza que ainda pode sair outros exemplos daí dessa turma. O Daniel disse separar uma partição para o sistema e outra para arquivos. Sim, essa é uma prática até muito recomendada, né? Caso você tenha algum problema com o seu sistema que te force a uma formatação, seus dados estão em uma outra partição, né? Onde a formatação do sistema não afetará esses dados. Vou clicar aqui em Novo e vou informar o tamanho da partição do meu sistema. Vamos informar 20.000 megas. E clique em Aplicar. Quando eu clico em Aplicar, surge uma tela para assegurar que todos os dados e recursos do Windows funcionarão corretamente, talvez o Windows crie partições adicionais para os arquivos do sistema. Clique em OK. E ele criou uma partição reservada para o sistema de 100 megas. Vamos entender um pouquinho melhor do porquê dessa partição quando falarmos de BitLocker, ok? Então vamos selecionar a partição com 19 GB e vamos clicar em Avançar. E ficou um espaço não alocado. O espaço não alocado é um espaço reservado para a criação de partições. Eu ainda não tenho nenhuma partição criada, mas posso utilizar esse espaço para criar uma, duas ou mais partições. Seleciono a partição 2 e vou clicar em Avançar. Aí temos início a cópia dos arquivos, instalação de recursos, atualizações e conclusão da instalação. Nosso próximo slide, eu vou comentar sobre o Upgrade Advisor. Ele é um aplicativo que pode ser carregado para ajudar o usuário a verificar se o seu computador está apto a ter o sistema Windows 7 instalado. Ele fornece aqui informações, sugestões de hardware necessárias para instalar e executar as edições e recursos apropriados do Windows 7. Fornece orientação sobre atualização para o Windows 7. Aí tem aqui alguns requisitos como .NET, né, MS-XML e espaço livre, 20 megas, é um programa até pequeno.
e precisa também de privilégios de administrador e também conexão com a internet. No início da aula, falamos sobre atualização e migração. Agora vamos conhecer um método muito fácil de transferir dados de um computador para o outro. E é assim que ele se chama, a transferência fácil. Ele identifica quais componentes serão migrados para o novo sistema operacional. Uma outra ferramenta equivalente à transferência fácil é o USMT, que é utilizado através de linha de comando. Ainda falando sobre a transferência fácil, essa ferramenta é recomendada para cenários nos quais você tem um número pequeno, né, como eu tinha falado, um número pequeno de computadores a ser migrados. Ou seja, não é uma ferramenta indicada para uma migração em massa. Aí temos aqui, para realizar a migração usando o WET, armazene os arquivos WET do Windows a serem usados no computador de origem, migre os arquivos e configurações do computador de origem para o computador de destino, usando cabo de transferência fácil, rede ou mídia removível ou um compartilhamento de rede. Ok? Esses são os métodos de transferência do Easy Transfer. Agora vamos ao laboratório prático. Eu vou pedir que vocês se conectem na máquina XP. Vamos instalar os pré-requisitos, que são o .NET Frameworks. Ok, pessoal? Então, todos instalando o .NET Frameworks. Opções padrões, né? Avança, avança, conclui. Concluído aqui a instalação do .NET Frameworks, eu vou instalar o Windows 7 Upgrade Advisor. Vou aceitar os termos, né? Instalar. Terminando a instalação, vou clicar em fechar. E vemos a tela inicial do Upgrade Advisor. Vou clicar em iniciar a verificação. Nesse momento ele está verificando o computador, se ele atende a todos os requisitos para uma instalação do Windows 7. Então podemos ver o relatório que o Upgrade Advisor criou em relação à minha máquina virtual. Ele diz que o meu adaptador gráfico atual não oferecerá suporte ao Windows Aero, né? Ele diz que meu computador tem o Outlook Express, né? No Windows 7. Esse recurso não está mais incluído. Eu não tenho mais o Outlook no Windows 7. Os demais requisitos, né,
dispositivos, programas, eu não tenho nenhum programa que possa ser incompatível com o Windows 7. Tá ok? Então esse é o funcionamento do Upgrade Advisor. Ele tem um relatório tanto para 32 quanto para 64 bits. Tá ok? Inclusive aqui, ó, em 64 bits, ele informa que o meu computador precisa ter pelo menos 2 GB. Ele só está com 1 GB de RAM, então eu deveria ter mais memória para poder instalar a versão 64. Ok? Então eu vou fechar e vamos agora, pessoal, instalar o transferência fácil do Windows, tá ok? As opções padrões, né? Avança, avança, conclui. Vamos iniciar a demonstração da transferência fácil. Vamos clicar em iniciar. Transferência fácil do Windows. Vale lembrar que quando você for fazer o download da ferramenta Transferência Fácil, você precisa baixar a versão correta de XP para Windows 7, ou então de Vista para Windows 7, ok? Você tem que discriminar qual versão você vai utilizar. Vamos clicar em avançar. Assim, aqui na tela de bem-vindos do Transferência Fácil, você pode ver o que é possível transferir com essa ferramenta. Contas de usuário, documentos, músicas, imagens, e-mail, favoritos da internet, vídeos e mais. Agora vamos lá. Transferir e-mail. O Windows 7 tem Outlook, pessoal? Outlook Express? Não, eu falei. Então, por exemplo, se eu tiver um Microsoft Outlook, é necessário que a máquina destino também tenha o Microsoft Outlook para que seja migrado os e-mails, tá ok? Então vamos lá, vou clicar em avançar. Assim, pessoal, antes, faça o seguinte. Vamos criar alguns arquivos no desktop do usuário, só para simular os arquivos que o usuário teria, né, para uma migração do transferência fácil. Coloca no desktop mesmo, tá ok? Cria um arquivo de música, um arquivo zipado, nada muito grande para poder não demorar muito tempo. E voltando à transferência fácil, existem alguns métodos de transferência. Como eu já falei, o cabo de transferência fácil pela rede e usando um disco rígido externo ou um USB. No nosso caso, vamos escolher pela rede, né? Este é meu computador antigo. Para isso, eu preciso que a rede esteja devidamente configurada para fazer a transferência dos arquivos. Ok? Então vamos lá. Clique no iniciar, executar, digitem ncpa.cpl. Eu vou colocar aqui no chat
ncpa.cpl. Será aberta as conexões de rede do Windows XP. Clique em Propriedades, Protocolo TCP/IP. Marquem usar o seguinte endereço IP. Nós vamos fazer da seguinte forma. 192.168. O próximo octeto, eu quero que vocês coloquem o último número da sua matrícula. Tá ok? Se o final for 1, você vai colocar 1. Se o final for 2, 2. Tá ok? Então aqui no meu caso eu vou colocar 10. E vou colocar o primeiro endereço IP para o meu XP. Então, o endereço do meu XP vai ficar 192.168.10.1. Máscara 255.255.255, ok? As demais informações eu não vou precisar nesse momento. Até aí, tudo ok? Alguma dúvida? Recapitulando a configuração de rede, 192.168, o final da matrícula, tá ok? No meu caso, eu vou colocar 10. Vocês vão colocar 1, 2, 3, 4, tá ok? E o último número será 1. 192.168, o número da matrícula, e o 1. Ok? Então, vamos lá. Máscara, padrão mesmo, 255.255.255. Não vamos informar nem Gateway nem DNS. Não vamos precisar desses serviços por enquanto. Então, clique em OK. OK. Fechar. Nosso próximo passo, vamos precisar de uma máquina com Windows 7 na rede. Então, vamos startar aí o 7.2. Estou agora na máquina Windows 7. Eu vou fazer a mesma configuração. Eu vou no iniciar, vou digitar ncpa.cpl. ncpa.cpl. E vou definir um endereço compatível com o endereço que eu coloquei na máquina com XP. Então aqui eu coloquei 192.168, o final da minha matrícula de instituto é a 10, e vou colocar o final 2. Final 2, mesma máscara, não vou informar nem Gateway e nem DNS. Posso dar OK, OK, OK. Vou clicar no iniciar e vou digitar transferência. Vai aparecer aqui, ó, transferência fácil do Windows. Clique no atalho. Vai aparecer o mesmo assistente que apareceu no XP. Vou clicar em avançar. O método que escolhemos no XP foi qual? Foi através da rede. Então, selecione o método rede. Só um minuto que meu mouse deu um duplo clique. Então, novamente, rede.
Pronto. Vamos lá, pessoal. Que computador você está usando agora? Esse é o meu novo computador ou o meu antigo? Essa máquina com Windows 7 é o meu novo computador. Meu antigo computador é o computador com o Windows XP. Então, eu vou marcar aqui, ó, este é o meu novo computador. Você precisa instalar a transferência fácil do Windows no computador antigo? Não, eu já instalei, né? Então, eu vou escolher a opção eu já instalei em meu computador antigo. As instruções são bem fáceis, né? Ele diz aqui, ó, vá para o seu computador antigo, abra a transferência fácil do Windows no computador antigo, aí quando tiver a chave, clique em avançar. Eu vou lá no meu XP e vou copiar a chave. Só um minuto. Você pode ver, ó, aqui no XP, a minha chave é 559533. Então, eu tenho que informar essa chave no Windows 7. Cinco, cinco, nove, 533 e clico em avançar. Conexão estabelecida. Aí ele começa a atualizar, né, os arquivos que vão precisar de ser transferidos de um computador para o outro. Aqui está sendo fácil porque são poucas informações, né? Mas em um computador com muitos arquivos, isso pode demorar muito tempo. Nessa tela, eu vou escolher quais os itens, né, ou seja, usuários que eu vou migrar para o Windows 7. Eu tenho um usuário chamado user e tenho os itens compartilhados. Tá? Eu vou selecionar, vou deixar os dois selecionados e vou clicar em transferir. Será iniciada a transferência do usuário user e de itens compartilhados do XP para o Windows 7. Lembrando que eu iniciei esse processo na máquina com XP e estou terminando na máquina com Windows 7. Como vocês podem ver, aqui na minha máquina, como eu já estava usando um usuário chamado user, olha no desktop. Todos os arquivos que estavam no desktop do XP vieram parar no desktop do meu usuário. Ok? Até aí, pessoal, alguma dúvida? Viram como que é fácil a utilização da transferência fácil, né? Às vezes eu dou essa parada porque o processo é tão fácil que colocaram o nome de transferência fácil, né? Então, é só aguardar o término da transferência dos itens compartilhados. Terminou minha transferência fácil, né?
Eu posso ainda visualizar o relatório do que foi transferido e visualizar uma lista de programas que você pode desejar instalar no computador novo. Então, vamos ver primeiro a transferência, né, o que foi transferido. Foi transferido de user para user. 53 documentos, né? Ó, tudo que eu copiei ali no desktop. E alguns programas, né? Os seguintes recursos do XP não estão incluídos nessa versão do Windows. Aí tem aqui o Movie Maker e o Outlook Express. Eles não fazem parte do Windows 7, porém são muito utilizados no Windows XP. E aqui, por ser uma máquina virtual, né, ele também se queixa sobre o serviço de integração do Hyper-V. Mas isso aqui você pode desconsiderar, né? Visualizar uma lista de programas que você deseja instalar no seu computador. Sim, é aquela aba que a gente viu ainda há pouco, o Windows Movie Maker do Outlook Express. Tá ok? Então essa foi a demonstração do transferência fácil do Windows. Pessoal, dúvidas? Agora eu vou falar sobre atualização entre edições do Windows 7. O Windows 7 ele permite a atualização entre edições, por exemplo, é possível atualizar a edição Professional para Ultimate. Para isso, você deve adquirir uma licença de atualização entre edições, ok? Algumas observações, né? O Windows Anytime Upgrade não está disponível em todas as edições do Windows 7. O Windows Anytime ele não está presente nas edições Ultimate e Enterprise, por se tratar de edições mais completas do Windows 7. Então, não tem para onde evoluir nessas edições. E o Windows Anytime Upgrade ele também não está disponível em todos os países, né? Ok? Eu vou disponibilizar uma demonstração do Windows Anytime em vídeo, porque, como falei, envolve uma licença, então eu não posso mostrar isso em sala de aula, tá ok? Agora vamos falar sobre o USMT. Como já comentado, o USMT é uma ferramenta de migração por linha de comando. O USMT ele possui dois comandos básicos, o Scan State e o Load State. O Scan State ele serve para coletar informações do usuário e o Load State serve para restaurar as informações no novo computador. A sintaxe básica do comando informa o local, né, do armazenamento dos dados e dois scripts. Um é o MIG-app, responsável pela migração de dados de aplicativos, e o MIG-user, que é responsável pela migração de dados do usuário. Ok? Um é responsável por migração de
dados de aplicativos e o outro de dados do usuário. Mas, Finete, ele migra programas também? Programas que estão instalados? Não. Ele não migra programas que estão instalados. Ele migra informações desses programas. Ok? Aqui no caso do load state, eu tenho também alguns parâmetros, como o LAC e o LAI. Ok? O LAC, ele vai criar a conta do usuário migrado no novo computador. E o LAI, ele vai ativar todas as contas migradas. Ok? Então, um serve para criar conta e o outro serve para ativar. As contas que são criadas pelo comando LAC são criadas desabilitadas. Então, é necessário colocar o LAI no final para que essas contas sejam ativadas. Até aí, tudo bem? Vamos agora para um laboratório prático do USMT. Vamos para a máquina 7.2. Log na máquina 7.2. Para utilizar o SMT, entre outros recursos que ainda vamos ver aqui nessa etapa de instalação, precisamos do Windows AIK instalado. O Windows AIK quer dizer kit de instalação automatizadas do Windows. Esse CD pode ser facilmente baixado da internet, no site do TechNet, Microsoft. Clique em Instalação Windows AIK. A instalação é bem simples, basta você clicar em Avançar em todas as telas. E aguardar o término da instalação. Pronto, pessoal. Terminando a instalação do Windows AIK, vou clicar em Fechar. E o nosso passo agora será a utilização do USMT. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova conta de administrador no meu computador. Eu vou abrir o console lusrmgr.msc. lusrmgr.msc. Esse console é um console de usuários locais do meu computador. Eu vou clicar em Usuários, botão direito, Novo Usuário. Eu vou criar um outro usuário administrador. Vou chamá-lo de admin e vou informar uma senha. Vou desmarcar a opção o usuário deve alterar a senha no próximo logon. E vou clicar em Criar. Pergunta, esse usuário já é um usuário administrador? O que vocês acham? Ainda não. Ele precisa fazer parte do grupo administradores. Ok? Então agora vamos logar com o usuário administrador. Eu posso deixar aberto, Vou usar a troca rápida de usuário.
e logar com o administrador. O primeiro passo para a utilização do SMT, eu vou clicar em Iniciar todos os programas. Você verá a pasta do Windows IK. Clique nessa pasta. Dentro da pasta tem o prompt de comando das ferramentas de implantação. Você vai clicar com o botão direito, né? Executar como administrador. Repare que ele já vai para a pasta do Windows IK, Tools, PE Tools. Vamos conhecer um pouquinho dos diretórios que estão contidos nessa pasta do Windows IK. Vou clicar, vou digitar dir, né? Eu tenho a pasta AMD, tenho um script, né? Tenho a pasta IA64, tenho a pasta x86. Eu vou clicar. Pessoal, desculpa. É um diretório antes. Tá ok? Vocês vão digitar cd ponto. Esse comando faz com que o prompt volte um diretório. Então, dentro do diretório Tools, existe o USMT. Ok? Vamos precisar entrar dentro dessa pasta. Comando cd USMT. Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Então vamos lá, eu vou repetir. Vou clicar em Iniciar todos os programas, Microsoft Windows IK. Botão direito no prompt, executar como administrador. O prompt será aberto na pasta Program Files, Windows IK, Tools, PE Tools. Eu vou voltar a um diretório. Vou usar o comando cd espaço ponto. Ok? cd ponto. Dando um dir, você pode ver que existem algumas pastas, entre elas a USMT. Vamos entrar na pasta USMT. Comando cd USMT. Certo? cd USMT. Vou rodar um dir, né, para ver quais arquivos estão dentro dessa pasta. Então, rodando o dir, eu posso ver que existem duas pastas, a AMD64 e a x86. Você vai escolher a pasta de acordo com a arquitetura do seu computador. Como que eu posso saber qual arquitetura que eu estou utilizando? Pressionando o Windows Pause Break, né? Combinação de teclas Windows Pause Break, ou eu posso clicar no Iniciar, botão direito em cima de computador, Propriedades. Certo? Aqui na minha máquina, eu estou usando 32.
Vou entrar na pasta de acordo com a plataforma, né? Então vamos lá, continuando. Eu vou usar a pasta x86, cd x86, e aqui dentro eu tenho todos os componentes do USMT, incluindo os scripts e também o load state, né, e o scan state, que são os executáveis principais desse procedimento. O comando que vamos utilizar será scan state c:/, eu vou criar uma pasta USMT. Fecho aspas. Vou usar os scripts /i:/mig app.xml e também o i:/mig user.xml. Esqueci de criar pasta. Vamos lá, pessoal. Ao vivo acontece. Então eu vou criar a pasta USMT. Ok? Então, tem que criar a pasta. Vou rodar o comando novamente. Todo mundo está conseguindo ver o compartilhamento? Só um minutinho. Prontinho. Pessoal, vocês conseguiram rodar o comando USMT? No slide eu comentei a sintaxe do comando, né? Scan state, o local onde vou armazenar. Isso, o Daniel já está ok. E os scripts para migrar dados de usuários e de programas instalados, tá ok? Então vamos dar um tempinho aí para que ele conclua o SMT. Vamos lá, pessoal. Eu estou no 7.1. Eu vou configurar o endereço IP no 7.1, chamando as conexões de rede local, propriedades, vou informar o endereço
192.168. Minha matrícula, no meu caso, 10.1. Máscara, padrão, ok, ok e ok. Eu vou clicar no Explorer e vou criar um compartilhamento em C2 pontos, onde eu vou copiar o conteúdo da pasta USMT. Certo? Eu poderia trazer no pendrive, poderia colocar no compartilhamento. Para ficar mais simples para a gente vai fazer dessa forma. Eu vou criar aqui uma pasta, né? Vou chamar de compartilhamento. Botão direito, propriedades. Aba compartilhamento. Compartilhamento avançado. Ok? Aba compartilhamento, compartilhamento avançado. Eu não vou me aprofundar em compartilhamento, porque a gente vai ter uma aula toda sobre compartilhamento de segurança. Então, é só seguir o passo a passo. Compartilhar e permissão, coloquem aqui controle total. Aplicar, ok. Certo? A gente compartilhou a pasta compartilhamento e demos permissão de controle total. Ok. E fechar. Certo? Então, já criamos um compartilhamento da máquina 7.1. Agora, eu vou voltar para o 7.2, onde foi criado o USMT. O processo de coleta de dados de usuários com SMT foi concluído, né? Sucesso. Scan state, retorno de erro, não teve nenhum erro, né? Certo. Onde foi copiado esses arquivos? Esses arquivos foram copiados para a pasta USMT. Dentro tem uma pasta USMT. E você pode ver que aqui tem um arquivo. E olha só o ícone desse arquivo. Ele é semelhante ao ícone do transferência fácil. Se eu clicar em cima dele, o que acontece? Eita, se meu mouse está clicando. Ele vai abrir o transferência fácil. Ou seja, os arquivos exportados com o SMT pode ser importado em um novo computador a partir do transferência fácil do Windows. Ok? Mas vamos ver esse procedimento usando o SMT. Sim, essa aula, mais tarde da manhã, já estará no site dos alunos, tá ok? Na página dos alunos da turma. Então vamos lá, pessoal. Eu vou pegar a pasta USMT com essas informações e vou copiar e vou colar lá no compartilhamento da máquina 7.1. Vou informar o endereço IP, 192.168.10.1, contra a barra, o nome da pasta, o nome do compartilhamento, que foi compartilhamento.
aperto Enter. Então vamos lá, pessoal. Eu vou colar o conteúdo no compartilhamento da máquina 7.1. Agora, pessoal, na máquina 7.1, eu teria apenas o recurso de transferência fácil do Windows para poder importar essas informações. Se eu precisasse importar com o SMT, eu deveria ter o conjunto de componentes do SMT acessíveis a esse computador para que eu pudesse utilizá-los, tá ok? Então, eu vou copiar também para o compartilhamento a pasta do SMT que está dentro do kit Windows IK. Então, eu vou voltar em arquivos de programas, tá ok? Todo mundo aí clicando em C2 pontos, arquivos de programas, Windows IK, vou clicar na pasta Tools, vou clicar na plataforma correta, AMD64 ou x86. No meu caso, eu estou usando x86. Vocês estão utilizando 64, clique em 64. Ok? Então eu vou copiar esta pasta x86 lá para o compartilhamento. Essa pasta... Não. Eita, hoje... Essa pasta é o SMT, pessoal. Desculpa, hoje eu não estou legal, não. Estou vendo aqui a pasta USMT. Dentro da pasta USMT, você tem a versão. Aí aqui sim você vai escolher a plataforma, 64 ou x86, tá ok? Desculpa aí. Vamos de novo, ó. Eu estou na pasta Arquivos de Programas, Windows IK, tá ok? Estou repetindo. Arquivos de Programas, Windows IK, Tools, USMT. Entre na pasta USMT e copie a pasta x86. Tá? Ctrl C, Ctrl V. Por que eu vou copiar essa pasta x86? Ou 64? Porque dentro dessa pasta estão o load state, scan state e todos os scripts que eu vou utilizar. Certo? Eu poderia ter esses arquivos no pendrive, no compartilhamento. Só que aqui para a gente, para ficar um pouquinho mais fácil da gente agir, eu vou trocar de máquina para máquina utilizando o compartilhamento. Tá ok? Então, já foi copiado o arquivo, eu posso voltar para a máquina 7.1. Então, de volta ao 7.1, a máquina que vai receber essas informações, eu vou clicar em Iniciar, CMD, e vou abrir como administrador. Botão direito, Executar como administrador. Onde estão essas informações? Eu guardei essas informações na pasta Compartilhamento. Vou rodar o comando CD /. Quando eu rodo o comando CD /, ele volta ao diretório raiz da partição.
Ou seja, eu posso estar dentro de vários subdiretórios. Se eu rodar CD contra barra, eu vou direto para C2 pontos. O CD ponto ponto, eu volto um diretório. O CD espaço contra barra, eu volto até a raiz do diretório. Tá ok? Então aqui, em C2 pontos, eu tenho a pasta compartilhamento. Eu vou entrar na pasta compartilhamento, CD. Vocês repararam que a única pasta, o único diretório que começa com C em C2 pontos é compartilhamento? Então, eu não preciso digitar todo o nome do diretório como compartilhamento. Eu posso simplesmente digitar C e apertar Tab. Ele completou. Por exemplo, se eu fosse querer entrar na pasta Path Logs ou Program Files, se eu digitar P e apertar Tab, ele vai listar todos que começam com P. Path Logs, Program Files x86. Se eu colocar CD PR, só os que iniciam com PR, Program Files x86. Aí Program Data. Ok? Então vamos lá, vamos entrar na pasta compartilhamento. CD compartilhamento. Dentro eu tenho a pasta x86 ou 64. No meu caso, eu vou entrar na pasta x86. Dentro eu tenho o scan state, load state, né? Qual comando que a gente vai usar agora? Vamos usar o load state, que é o comando responsável pela importação de dados. Eu vou colocar aqui no chat para que vocês possam usar o comando. Load state, local onde está armazenado, né? Então vamos lá. Load state C2 pontos contra barra compartilhamento contra barra o SMT contra barra o SMT. O que eu vou migrar? E dois pontos, mig app.xml e também o barra e dois pontos, mig user.xml, com as opções barra lac e barra lie, que servem para criar as respectivas contas e também ativá-las. Escrevi load state errado. Ao vivo acontece isso, né, pessoal? Nos videozinhos do Copyright não acontecem, né? Mais uma mensagem de erro. Ah, pessoal,
Peço desculpa para vocês, tá? Eu estava com uma máquina com 64 bits e a outra com 32. Então, por isso que está dando esse erro. Olha, processo 32 bits rodado em um computador com 64 bits. Por isso da falha. Legal, entendeu? Vimos aí uma falha não prevista, mas é até bom que aconteçam certos erros na sala de aula, porque se não acontecerem, é algo diferente do que vocês vão ver no dia a dia. Um ambiente onde tudo acontece perfeitamente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar todo esse ambiente para o Seven 2, o Seven 2, onde eu vou fazer da mesma forma e lá vai funcionar. Mas eu quero que vocês façam da forma que eu expliquei aqui, e me diga se vai funcionar. Nesse momento, eu estou na máquina Seven 2. Ocorreu um problema em que eu estava com duas máquinas, uma com 32 e outra 64, e não funcionou. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, no próprio Server 2, simular a importação para que vocês possam ver como que é o procedimento correto. Então, eu vou entrar aqui na pasta. CD contra barra. CD compartilhamento. CD x86. Load state. Onde está armazenada? Está em C dois pontos, contra barra, compartilhamento, contra barra, USMT. Vou migrar dados do usuário. E dados de aplicativos. Parâmetro barra LAC e barra LAI, que serve para criar e ativar as contas importadas. O processo está sendo iniciado. E é só aguardar. Então, pessoal, a importação ocorreu com sucesso, né? Quando o load state reporta algum erro, você pode ver o código do erro aqui no final. Ele migrou, né, do computador cliente PC a conta admin e a conta user. Então eu vou logar aqui com a conta user. Outra coisa importantíssima em relação tanto ao USMT quanto ao transferência fácil. A senha do usuário
vem em branco. Não, ele não importou essa senha, importou por cima. A senha vem em branco. Ele não consegue exportar senhas. Aqui no caso, pessoal, pediu senha porque eu importei em cima do usuário que já é existente. O de vocês aí, testem aí, me informem. Ô Wagner, tu pensou que eu estava mentindo, que eu estava querendo enrolar vocês? Já sei em branco mesmo. Ok? O SMT, nem o SMT, nem o transferência fácil tem a capacidade de exportar senhas. Eles exportam a conta do usuário, porém a senha vai em branco. Tá bom? Não me lembro de ter visto questões de prova que envolvam esse tipo de conhecimento, mas, assim, fica a dica. Senha em branco, tá ok?